paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Obrigado por estar comigo mais uma vez aqui, assistindo esse vídeo. Você que está vendo pelo Facebook, peço aí, compartilha, comente se quiser. Também pelo YouTube, né? Peço compartilhar se quiser, né? E deixar o seu comentário, tá bom? Eu estou gravando aqui, irmãos, esse vídeo para complementar, na verdade, o vídeo anterior com o título de Por que eu não cresço espiritualmente, visto que o evangelho genuíno, né, ele está desaparecendo dos púlpitos, né? E também a igreja está cada vez menos parecida com Jesus Cristo, ok? Isso vai ajudar. E também é uma forma de resposta, né, às ofensas que eu sofri por pastores. E quando eu falo de pastores, eu estou falando, me refiro a homem e também mulher, né, que mandaram mensagens, né, que aí ofensivas, né, e dando alguns adjetivos e até com textos bíblicos, né, mandando para mim de coisas que eu não sou, né, e que eu não faço. Né? Mas tudo bem, eu estou preparado para isso, faz parte, é normal, não tem nenhum problema, eu sei lidar com isso. Né? É claro que algumas vezes os meus discursos, né, minhas palavras são duras, né? Realmente, né? Mas eu nunca ofendi ninguém, né? Nunca ofendi ninguém. Parece que pregar sobre o evangelho, né, da justiça se tornou proibido nas igrejas, né? Mas eu vou continuar pregando. Vou continuar pregando até os meus últimos dias de vida, enquanto Deus me permitir. Tá bom? Então vamos ver aqui uma palavra que está lá em Mateus capítulo 6, no verso 33. Muito conhecida. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Presta bem atenção, né, para ajudar a gente a esclarecer a mente, né? Tá bom? Veja bem, nesse texto, Jesus Cristo, ele não está dizendo para você não buscar as demais coisas. Não é isso que ele diz. Mas ele está dizendo para você priorizar o reino de Deus e a sua justiça. Priorizar o reino de Deus e a justiça, que compreende salvação. E salvação a gente busca no Novo Testamento, não no Antigo Testamento. É no Novo que se busca o reino de Deus e a sua justiça. Tá ok? Então, quando ele diz busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, o que compreende reino de Deus? Busca primeiro salvação, busca primeiro santidade, busca primeiro renúncia, arrependimento. Compreende reino de Deus. E justiça, busca primeiro juízo, mandamentos, arrebatamento, trono branco. Isso é buscar primeiro. Essas devem ser as prioridades, né? Deve fazer parte da liturgia constantemente dos cultos nas igrejas. E o que compreende demais coisas? Compreende cura de enfermidades, porta de emprego, vida sentimental, aflições humanas, divergências. Essas questões humanas, elas são as demais coisas. Elas são secundárias, elas serão acrescentadas. Não são prioridades. Ok? Deu para entender? Perfeito. Agora vamos ver uma outra palavra aqui que está em João 16, 7 e 8. Né? Que diz assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Consolador, Espírito Santo. Né? O Espírito Santo, ele é conhecido como Consolador, ele é conhecido como intercessor, né?
abrange todas as áreas da nossa vida, né, o Espírito Santo, ok? Mas ele tem o seu ministério principal compreende nessas 3 características, nessas 3 missões, que é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Pecado, convencer o homem de que ele é um pecador, ok? Mudar a sua mente, mudar o seu coração, as suas convicções, convencê-lo de que o homem ele é um ser corrupto, ele é depravado e ele necessita se arrepender, ok? Primeiro. Segundo, a justiça, porque Jesus veio na terra, viveu, morreu e ressuscitou, cumprindo a justiça de Deus. Um Deus justo tem que condenar homens. Para não condenar homens, ele condenou o Filho dele na cruz do Calvário, né, dando direito ao homem de se arrepender e ser salvo pela graça. Ok? Isso é a justiça. E juízo, porque haverá um julgamento, né, um trono branco. Aqueles que desobedeceram, que não andaram segundo os preceitos, segundo os fundamentos da palavra de Deus, serão condenados. Julgamento haverá. Ok, irmãos? Então, como se vê através desses textos aqui, e também tem outros, né? A liturgia da grande maioria absoluta dos cultos está quase que totalmente fora dos padrões bíblicos. Compreende também os louvores, né? Porque os louvores eles são antropocêntricos, onde o homem é o centro. Ou seja, o culto ele é direcionado aos homens, tanto na palavra quanto nos louvores. Ok? Então assim, tá dando para entender, né? Eu creio que tá dando para entender aí, né? Eu coloquei aqui o significado de louvor. Homenagear, exaltar, glorificar algo ou alguém. Homenagear quem? Glorificar quem? Olha a letra dos louvores, dessas músicas. Glorificar quem? Louvar quem, irmão? Né? Deu para entender? Significado de culto. Prestar reverência, veneração ou adoração a uma divindade. Prestar adoração a quem, irmão? Venerar quem? Quem que está sendo o centro? Quem que está sendo insistentemente focado nos cultos? O homem. Então está errado. Está muito errado, concorda? Compreende isso, irmãos? É raríssimo hoje em dia as igrejas pregarem sobre inferno, sobre lago de fogo, sobre adultério, fornicação, pornografia, sobre sensualidade que está explodindo nas igrejas. Eu sei porque eu vou nas igrejas. Não é só jovens que estão sensuais, não. Mulheres casadas também sensuais. Está explodindo, ninguém está falando nada, né? Mentiras. Ou seja, é raríssimo. Esses tópicos, né? Essas questões que eu citei aqui, é raríssimo. Então, mas espera aí, se o Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, logo, essas questões aqui, elas deveriam ser tratadas, deveriam ser priorizadas nos cultos, ou não? Não é isso? Se a igreja que o senhor congrega, que o senhor pastoreia, que o senhor prega e lidera, se ela é cheia do Espírito Santo, se o senhor pastor, se a senhora pastora é cheia do Espírito Santo, então deveria pregar sobre isso, citar essas questões aqui, né? Constantemente. Concorda comigo? Né? Eu creio que os irmãos eles não assistem os meus vídeos, ou se assistem não estão compreendendo o que eu estou dizendo, né? Você viu a revelação daquelas 6 almas, numa igreja com mais de 80 pessoas, 6 arrebatadas, né? E também uma outra revelação da igreja, uma igreja pequena com um pastor e 4 ovelhas, e uma igreja grande, abastada, cheia, toda alegre. Ali era uma referência de igreja salva e igreja condenada, que Deus deu. Depois a Bíblia branca, onde os pastores e os pregadores tiraram. Os textos bíblicos estão falando segundo o seu coração. E no final Deus fala, né? Lembra?
talvez não tenha assistido, não é mais a minha palavra que tem sido pregada nos púlpitos, não há mais o meu Espírito Santo quem está falando. Eu acho que os irmãos não estão me levando a sério. Essas revelações que Deus me deu, irmão, não foi na revista Caras, na Isto É, na Globo, não foi nas redes sociais que eu vi, não. Foi o Espírito Santo, foi Deus quem deu. Pelo amor de Deus. Né? É fato, irmãos, que a grande maioria vai ser condenada. Isso é claro, está mostrando claramente que a grande maioria vai ser condenada, irmãos. Eu não tenho um número exato, né? Não há um número exato, mas a grande maioria. Billy Graham, que era um dos maiores evangelistas, né, do século XXI, que pregava arrependimento, Jesus Cristo, né, pecado, ele acreditava que 5% seriam salvos dos crentes que estão dentro das igrejas, 5%. Né? Ou seja, a grande maioria vai passar a eternidade no inferno, serão lançados no lago de fogo. Estou falando de crentes, irmãos. Contra fatos não há argumentos. Mas por que isso, presbítero? Por causa da dureza do coração do homem e por resistir à justiça de Deus. Por isso, irmãos. Isso está acontecendo. Acontece, né? Isso vai acontecer, a maioria ser condenado na igreja onde os senhores congregam, onde as senhoras congregam, onde os senhores pregam, né, onde os senhores, as senhoras lideram. Isso é fato. É fato. E aí, irmãos, eu queria fazer uma pergunta. O que os senhores, né, os pastores, as senhoras pastoras vão fazer em relação a isso? Sabendo que a grande maioria será lançada no inferno e que a justiça de Deus não está sendo pregada e que não está havendo conversão, novo nascimento, o que os senhores virão fazer? Né? Irmãos, assim, vocês vão continuar pregando as demais coisas que são secundárias, que estão contidas lá em Mateus 6,33? É isso, irmãos. Ou vão priorizar o reino de Deus e a sua justiça? Vão priorizar a salvação? Vão priorizar o Novo Testamento? Ou vai continuar batendo nas demais coisas, no Antigo Testamento? Está na mão dos senhores, está na mão das senhoras, né? Eu gostaria de pedir aqui, né, os pastores aí, os irmãos, as irmãs, se você não concorda, se, enfim, né, com o que foi dito aqui, com o que eu venho dizendo, irmãos, passa uma mensagem para mim no WhatsApp, né? Me chama no WhatsApp, a gente pode conversar. Eu prefiro até que seja pessoalmente, não só por mensagem. Eu vou até a sua casa, senhor pastor, senhora pastora, os senhores vêm na minha, a gente toma um café, né? A gente conversa, a gente ora, tira uma palavra, lê os textos bíblicos, mas Novo Testamento, ok? Nada de Antigo Testamento. A gente vê aí o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, e a gente conversa como cristãos mesmo, como homens e mulheres civilizados, né? Para a gente crescer juntos, ok? Para não acontecer o que aconteceu, né? Porque é chato. Eu sou um atalaia e minhas mensagens, muitas das vezes, elas são severas, porque é necessidade, porque é preciso, porque o pecado está explodindo. E alguém tem que tocar a trombeta, e eu estou fazendo isso. Não é função, né, talvez dos senhores e das senhoras, mas é minha função. Tá bom? Eu espero que os senhores tenham compreendido isso, tá? Obrigado mais uma vez por ter ficado até agora aí comigo. Tá bom? Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, querendo Deus.